Boa noite! Boa noite! Tudo bom Sejam com bem-vindos, vocês? pessoal! Tudo bem, galera? Eu sou Elias, sou acupunturista aqui na cidade de Hortolândia, região de Campinas. Trabalho com acupuntura e medicina tradicional chinesa e algumas outras piques. E ela é a... Eu sou a Daniela, doutora sou Dani. farmacêutica, especialista em fitoterapia clínica ocidental e chinesa, tá? Sou aromaterapeuta, professora de aromaterapia. Neste canal que vocês estão por hora assistindo, nós falamos sobre saúde e das práticas integrativas e complementares de saúde. Ele está mexendo na coisa, deixa do jeito que está para não atrapalhar, porque ele é desse, sabe? Esquerpa, gente. Ele é desses. E nesse canal a gente procura falar principalmente de prevenção em saúde, tá? Que é a forma mais correta e a mais objetiva para que nós possamos manter e promover a nossa saúde. Então, ter uma vida mais longa e com saúde através da prevenção. Tá? Não vamos remediar a história, não, que aí não dá muito certo. Não, remediar precisa quando for necessário. Quando for necessário. Mas vamos prevenir para nem ter que remediar. Hoje nós vamos falar sobre oncologia, sobre a fitoterapia nos tratamentos oncológicos. Isso. Tá? A fitoterapia, gente, ela é uma prática integrativa e complementar no tratamento oncológico. Ela faz parte das PICs oficialmente, reconhecido pelo Ministério da Saúde lá, nas leizinhas, tudo certinho, tá? Ela é mundialmente reconhecida. Sim. A gente tem que lembrar que no mundo temos várias fitoterapias, então nós temos uma fitoterapia só nossa aqui, brasileira, nacional, e tem, por exemplo, a chinesa, que a doutora Daniela é especialista, né, Daniela? Isso. Nós temos medicinas tradicionais, e hoje já está ficando legal, você sabia, Elias, que já estão começando a fazer a utilização da nomenclatura medicina tradicional brasileira, finalmente, que é diferente, né, da medicina, da fitoterapia ocidental. Povos originários, então, dentro dos povos originários, e uso exclusivo de plantas medicinais, de plantas nativas aqui no Brasil. Tem muita planta que só tem aqui no Brasil. Não adianta falar que o chazinho da vovó não funciona. Funciona e funciona muito bem o chazinho da vovó. É tradição, ela aprendeu com a avó dela e isso vem sendo passado para nós ao longo de alguns séculos, né, aqui no Brasil. Mas se for no caso da medicina chinesa, a gente tem alguns milhares de anos de estudos comprovados sobre a utilização das plantas e das práticas integrativas orientais, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, as PICs, algumas delas, elas não são pseudociências, elas são não ciência, ela não tem artigo científico, até porque falta gente interessada em pesquisar. Que não tem interesse em fazer artigo científico. Não é novidade para ninguém que 99,99% das medicações que nós temos das indústrias farmacêuticas são baseadas em princípios ativos fitoterápicos, não é novidade, né? Então, assim, eu tomo lá, que eu compro na farmácia, que é fabricado por uma fábrica, mas vai um monte de outra fábrica. Cara, é baseado no fitoterápico de origem... baseado cultural, em uma molécula de origem... vegetal, normalmente. Natural. Vamos falar de uma que é brasileira, foi uma descoberta brasileira, que apesar de não ser... E isso pode ter certeza que a maioria das casas deve ter esse medicamento aí, porque as pessoas têm problemas cardiovasculares. E o captopril, que está aí... Não pode falar nada? Pode, que é o nome da substância. Não, isso é o nome da substância, eu não estou falando a marca. O captopril ou catupiry, como a gente já ouviu falar em algumas vezes. Então, o catupiry,
o captopril, ele foi descoberto a partir do veneno de uma cobra por um pesquisador aqui da Unicamp. É uma molécula que ajuda o mundo inteiro em problemas cardiovasculares. Ele é como diria cientificamente falando, ele é um inibidor da ECA. Foi criada por um brasileiro a partir do veneno de uma cobra e o mundo inteiro usa. Então, assim, a ciência busca bastante modelos na natureza para poder começar a fazer as pesquisas em química farmacêutica. E esses conhecimentos são conhecimentos não científicos. Não são pseudociências, são conhecimentos não científicos. Normalmente são baseados em conhecimentos tradicionais, dos povos originários, de cada cultura. A fitoterapia, ela ajuda bastante, é uma abordagem muito boa na prática complementar à medicina convencional, que a gente chama de medicina hipocrática, né? Por causa do Hipócrates. De Hipócrates e tudo mais. Grega. E hoje, as maiores pesquisas em busca de medicamentos no mundo está se dando exatamente entre as plantas medicinais. Então, quando a gente começa a pensar que a indústria, que os pesquisadores estão voltando o seu olhar para as plantas medicinais em busca de novos medicamentos, de novas moléculas para poder curar as doenças, né, da humanidade, a gente começa a perceber o grande valor que a fitoterapia tem no tratamento em saúde. Eu sou suspeita, o Elias sabe disso, para falar de planta. É farmacêutica, gente. Não é só isso, é porque eu gosto das plantas. Ela tem uma história desde a infância dela com plantas, tá? Existe dentro da tradição, das tradicionalidades e algumas vertentes da fitoterapia que diz o seguinte: não tem doença no mundo que Deus não colocou uma planta para curá-la. Entendeu? Ou para preveni-la. Então, a gente tem bastante coisa. E aí, nessa hora, vem o lado totalmente ecológico da coisa. Porque desmatamento acaba com espécies que a gente não teve tempo de estudar. Nem descobrir. Vai que a bendita da cura da doença que a gente está falando, né, que são os problemas oncológicos, foi destruído por causa de veneno para grandes lavouras e grande produção, ou por causa de queimada, ou por causa de exploração de garimpo. E aí a gente começa a pensar não só no nosso Brasil, que é o maior bioma, a maior reserva de produtos naturais do mundo, mas também outros países, até na própria Europa, que tiveram plantas que acabaram, e eles não estudaram e não sabem o que tem por aí. Sim, tá verdade, bom? Tá? Vamos falar assim, Elisa. na visão chinesa, o que é o problema oncológico, tá? Então, assim,